Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse vídeo comigo sobre um tema bastante polêmico. Você já deve ter se inteirado a respeito dele. E eu, como estou aqui na Gávea, exatamente aqui no estádio de Remo do Flamengo, os atletas terminaram agora os seus treinamentos, cenário realmente espetacular aqui no Remo, vocês estão vendo os barcos. Eu decidi vir aqui para gravar esse vídeo com mais tranquilidade, porque realmente vocês sabem, o clima no Flamengo está muito conturbado em torno dessa controvérsia de permanência ou não do Vitor Pereira, mas nós vamos falar sobre isso. Então eu pediria a você para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo. Eu queria dizer a você que lá na descrição desse vídeo eu deixei ali o link para você baixar o melhor aplicativo à sua disposição no mercado que verse sobre futebol, que é o OneFootball. Esse link também está lá no topo dos comentários e você vai baixá-lo gratuitamente, muito rapidamente, e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar muito mais estruturado para poder falar de futebol na medida em que você baixe esse aplicativo, o OneFootball. Inclusive até com uma novidade, que é a de você poder ver lances das partidas às quais você esteja acompanhando. Então, meus amigos, se inscreva aí, deixa o like e também participe. Isso é o mais importante. Eu quero que você me diga sobre a sua opinião a respeito do que eu vou te dizer. Não é segredo para ninguém, você sabe que o Flamengo não está numa boa fase dentro de campo. Preciso nem falar dos títulos que o Flamengo já perdeu e dessa última derrota que o Flamengo teve frente ao Alcas. Time fraquíssimo, nunca havia jogado a Libertadores, um companheiro lá com mais de 100 quilos fazendo gol no time do Flamengo e os sócios muito irritados. Eu ainda não havia estado aqui e pela manhã os sócios irritados, conselheiros pedindo a saída do Vitor Pereira, inconformismo, turbulência política, tem tudo isso aqui. E eu quero aqui dizer a você o seguinte: domingo o Flamengo joga contra o Fluminense, você sabe, e fim da linha, pelo que eu ouvi aqui, fim da linha do Vitor Pereira caso nós não ganhemos esse título do Campeonato Carioca. Mas sinceramente seria o cúmulo. Seria demitido até no vestiário, seria o cúmulo não ganhar esse Campeonato Carioca, principalmente depois de uma vantagem conquistada a duras penas, é verdade, de 2-0 na semana passada. Seria realmente o fim, e será o fim para ele caso ele perca esse jogo, caso o Flamengo não ganhe. Independente de qualquer coisa, ele está sendo muito questionado e ele pode vir a cair também logo após o Mundial. Tem muita pressão em cima do Landim a respeito disso, inclusive eu diria aliados fortíssimos do Landim pedindo a saída do Vitor Pereira. Hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir, não aqui, curioso, mas eu comecei a ouvir nos grupos de WhatsApp, comecei a ler no Twitter, informando sobre o Flamengo, sobre as novidades, e eu me dei conta sobre a especulação do Tite no Flamengo. Bom, primeiramente eu quero te dizer o seguinte: seria terrível, não cabe o Tite no Flamengo. Mas quando eu entrei aqui no clube, eu imaginei que eu fosse ouvir isso também, e eu não ouvi. Eu conversei com dois amigos que fazem parte, eu diria até quase que da comissão técnica, pessoas importantes. Conversei com outro prócer aqui do Flamengo e ninguém me falou nada do Tite. Curioso isso, porque tem muita gente falando, tem muita especulação, e eu não quero aqui desmentir ninguém. Eu só quero te dizer o seguinte, que eu não ouvi isso aqui na Gávea. Se eu tivesse ouvido, talvez eu embarcasse na onda. Claro que ressaltando sobre a negatividade, sobre os aspectos, eu diria, catastróficos da vinda do Tite para o Flamengo. Ontem mesmo eu estava falando com vocês na live que eu fiz à noite. Aliás, por falar em live,
Hoje tem duas, uma às 6 horas da tarde aqui no canal, você não pode perder. Nós vamos debater com mais pormenores sobre esse tema. E depois às 9 horas da noite eu vou fazer uma live com o João Guilherme, lá no canal dele, Fala João Guilherme, junto com o companheiro tricolor Vilela, Viajante Tricolor. Vai ser uma live muito interessante, você não deveria perder. É uma live que tem como tema o jogo de domingo, o Fla-Flu. Mas eu aqui, na live de hoje, vou discorrer para vocês com mais pormenores. Então, eu ontem, na live que fiz, às 6h30 da tarde, falei para vocês sobre o que o Cruyff havia dito em determinada entrevista que deu, e eu me recordava disso, sobre a identidade, sobre a cultura, sobre o treinador que precisa exatamente chegar no clube, identificar as fraquezas, identificar as potencialidades e a partir daí montar uma estratégia para esse time. E não chegar já com a estratégia independente da identificação do diagnóstico que ele precisa fazer do seu elenco, que foi exatamente o que o Vitor Pereira fez, exatamente o que o Paulo Sousa fez. Ou seja, deveriam ter realizado um diagnóstico para que pudesse entender sobre as oportunidades e ameaças e a partir daí desenvolver o esquema. Mas não, vieram com uma receita pronta de bolo e a verdade é a seguinte: tanto o Paulo Sousa quanto o Domi e agora o Vitor Pereira assaram um bolo mofado, um bolo muito ruim, e o resultado disso são as derrotas, as perdas de títulos e toda essa controvérsia que está envolvendo o Flamengo, todo o desânimo da torcida do Flamengo, mas que mesmo assim não deixa de comparecer ao estádio, mesmo assim não deixa, em hipótese alguma, de apoiar a sua equipe, nem tampouco de debater nas redes sociais, no YouTube, sobre tudo isso. Então, o Tite, de fato, tem uma característica, ou o Tite costuma montar equipes que andam na contramão da identidade do Flamengo, portanto, a probabilidade de dar errado é enorme. E eu fico pensando aqui, por que o Tite? Porque o Tite agora foi derrotado pela Croácia na Copa do Mundo, aliás, foi derrotado pela própria teimosia dele. O Tite, que vai montar o Flamengo exatamente como o Vitor Pereira monta, ou seja, preso no seu meio campo e tentando surpreender através de contra-ataques. É o Tite que jogou contra a Croácia, o time do Brasil, espetacular dentro de campo, jogadores espetaculares, jogadores muito bons, que na verdade receberam olé de um meio campo envelhecido da Croácia. É esse, sem qualquer reação, é esse o treinador que você quer para o Flamengo? Não é possível. E eu, quando me inteirei sobre isso em casa, eu disse assim, caramba, é a primeira coisa que eu vou perguntar aqui na Gávea. E graças a Deus eu não ouvi nada disso. Como eu te falei, eu não estou querendo desmentir ninguém. As pessoas têm as suas fontes e eu vou sempre respeitá-las. Mas eu realmente não ouvi. Ninguém me falou isso. E era para ter falado. Ainda perguntei, vocês não estão me escondendo? Não, eu não estou escondendo. Não tem nenhum contato com o Tite. Seria muito mais fácil vir o Sampaoli do que propriamente o Tite. Inclusive, meus amigos, eu quero aqui te dizer que o Landim continua refratário à ideia de trazer o Mister novamente. E essa história de falar sobre o Mister, ela é até recorrente e eu quero aqui dizer a vocês, cansativa também, porque de fato o Landim não quer trazer, só traria se houvesse uma pressão enorme por parte da torcida, mas infelizmente eu estou achando que a torcida do Flamengo não está empenhada em dissuadir o Landim, mesmo que sob pressão, para que ele pudesse trazer o treinador que mais se identifique com o Flamengo. Aí você vai dizer assim, poxa, você não passa um dia sem falar no Mister, mas como é que eu vou deixar de falar no Mister se tem especulações? Eu não ouvi isso aqui, mas sobre a vinda do Tite para cá, como é que eu vou deixar de falar no treinador que foi tão vitorioso e que vai ficar à disposição, porque ele não vai renovar o contrato dele na Turquia, vai ficar à disposição, vai acabar agora
hoje, se eu não me engano, 7 de abril. Caramba, o contrato dele vai acabar em maio, não pode esperar mais um pouco não. Aí tem que trazer um outro treinador, caso o Vitor Pereira saia, tem que continuar com o Vitor Pereira, não sei. Eu, sinceramente, meus amigos, eu me desanimei muito, e eu aqui falei isso. Falei para pessoas até importantes, eu falei, olha só, de fato é muito ruim você estar desanimado quando você sabe que você pode alcançar determinado objetivo e eles não querem que o Flamengo alcance esse objetivo de maneira inexplicável, apenas por uma vaidade. Ele não fez nada além de conquistar títulos e bater recordes esportivos aqui no clube, resgatando o orgulho do rubro-negro de ser Flamengo, resgatando a felicidade, a alegria, a confiança. Você saía de casa já achando que o Flamengo iria ganhar, e sabia e ganhava mesmo, e aí você agora põe um técnico que perde tudo, as estatísticas, eu falei para vocês na live de ontem, estatísticas péssimas, o time que mais perdeu dentre os 20 que vão disputar o Campeonato Brasileiro, o time que mais tomou viradas esse ano, que sai na frente, indicadores péssimos, aproveitamento horroroso, inúmeras derrotas, ou seja, torcedor triste. Eu, de fato, não consigo entender isso. E aí tem essas especulações sobre o Tite. Então, eu não ouvi nada, sinceramente. Eu conversei com as pessoas, ninguém me falou isso. Na maior parte das vezes, falaria, porque eu venho aqui, confirmo ou não os boatos. Eu não estou desconfirmando nada, eu não estou aqui desmentindo ninguém, quero deixar claro para você, mas eu quero deixar claro também que se essas especulações forem verdadeiras e eu não ter identificado isso aqui, conversando com pessoas importantes, eu quero deixar claro que sou contrário, porque é o fim, Eu quero te fazer a seguinte proposta: dá só uma olhada naquele jogo horroroso que o Brasil fez contra a Croácia para você entender se você quer o Tite aqui no Flamengo ou não. Você vai ver, é o Flamengo de novo oprimido, é o Flamengo de novo nas cordas, é o Flamengo saindo através de contra-ataques, é o Flamengo optando sempre por tirar um atacante para botar um volante quando tem um placar vantajoso parcial no meio da partida. É isso que vocês querem. Essas são aquelas entrevistas, esse daí por acaso até fala mais, mas aquelas entrevistas ininteligíveis, enfim, aquela montagem de elenco que, meus amigos, pode até ser vencedora, mas não empolga, não anima, vai fazer com que qualquer time jogue contra nós da mesma maneira. Claro que eu acho que ele seja melhor do que o Vitor Pereira, claro que sim, mas não dá para trazer o cara vai ficar livre agora em maio. Eu não consigo entender. Então, é o seguinte, meus amigos, o desânimo aqui é total, ninguém acredita mais no trabalho do Vitor Pereira, as pessoas que estavam apoiando agora deixaram de apoiar, as pessoas acham realmente que precisa cair, ele não tem apoio nenhum mais, o Marcos Braz também não confia nele, e aí cabe agora tomar uma decisão que eu diria catastrófica sob o ponto de vista financeiro, mas talvez muito providencial sob o ponto de vista esportivo, que é a saída dele. Não ouvi nada sobre o Tite, mas isso não significa que o Tite não venha para o Flamengo, mas eu não ouvi nada, quero deixar claro aqui para vocês. Bom, é o seguinte, então, como eu falei, hoje tem uma live às 18 horas no canal, e depois às 9 horas eu vou lá com muito orgulho no canal do João Guilherme para debater sobre o Fla-Flu com o companheiro viajante tricolor, o Vilela. E não esperem de mim uma defesa sobre o que está acontecendo dentro do Flamengo, porque eu não vou defender, eu não vou passar pano lá também. A minha argumentação vai ser a mesma. Eu não vou falar que está tudo ok, que está tudo ótimo, apenas porque tem um tricolor ali debatendo comigo. De jeito nenhum, eu vou falar a verdade, está horroroso. Está horroroso. E vou deixar claro para você também, companheiro, que eu não quero o Tite mais uma vez, mas que eu também não ouvi falar sobre isso aqui, tá? Deixando claro para vocês. Então, meus amigos, é o seguinte, se inscrevam aí no canal, deixa o like nesse vídeo, participe aí, se engaje nesse vídeo, deixe o seu comentário, eu vou ler,
esse teu comentário e vou te sinalizar disso. E você aí também, baixa o OneFootball. O OneFootball, eu tenho certeza, você vai gostar bastante. Até mais tarde, 18 horas, estou eu aqui, direto do estádio de Remo do Flamengo, na Gávea, nesse cenário espetacular aqui da Lagoa Rodrigo de Freitas. Saudações rubro-negras, meus amigos, e só para terminar, eu não ouvi falar nada do Tite aqui. Grande abraço a vocês, até mais tarde.